Boa tarde, você está na Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos agora na hora média. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, hoje em vigília junto com o Senhor. E às 3 horas nós teremos então o ofício da paixão, exatamente na hora da morte do Senhor, que ele expira na cruz, sexta-feira santa, às 15 horas. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Nós vamos começar então a liturgia das horas. Nós estamos agora na página 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração das 3 Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração à Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa
mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. 7 súplicas a Jesus Cristo pelas almas. Dulcíssimo Jesus, pelo suor e sangue que derramastes no Horto das Oliveiras, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes no caminho do Calvário, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas dores de vossa penosíssima agonia, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas imensas dores que sentistes expirando na cruz, tende piedade das almas do purgatório. Dulcíssimo Jesus, pelas últimas gotas de sangue do vosso amantíssimo coração, transpassado pela lança, tende piedade das almas do purgatório. Oração do preciosíssimo sangue pelas almas do purgatório. Pai eterno, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para alívio das almas sofredoras que padecem no purgatório. Suplico a vós, meu Jesus Cristo, Salvador do mundo, que volvei vossa face para elas. E a vós, almas do purgatório, eu vos suplico, intercedei junto a nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor do mundo, pelas minhas necessidades espirituais e materiais, especialmente essas. Coloque seus pedidos de oração às almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora então nós vamos para a hora média. Oração da hora média está lá na página 164. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já tendo o tempo cumprido da sua vida mortal,
só para a morte nascido em ato sacerdotal, na dura cruz é erguido o bom Cordeiro Pascal. Já cravam-lhe cravos fundos, ó espinhos, fel e dardos, escolhe o sangue fecundo dos doces membros furados. Estrelas, mar, terra, mundo, por tal rio são lavados. Fiel madeiro da cruz, ó árvore sem rival, que selva outra produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz teu lenho celestial. Inclina um pouco os teus ramos, tuas fibras amolece. Durezas que em ti buscamos, hoje pedimos, esquece. Ao Rei que em ti nós pregamos, um doce leito oferece. Só tu digna foste achada de suster do mundo o preço, o nauta que ensina a entrada, que dá ao porto o endereço. A alma em sangue banhada, na tua nudez aqueço. Louvor e glória à Trindade, ao Deus Trino sumo bem, ao Pai e ao Filho em verdade, o mesmo louvor convém, assim como a santidade do Espírito Santo. Amém. Antífona. Senhor, não afastes de mim a teu socorro. Salmo 21, versículos 17 a 20. Fui cercado por uma multidão de cães, uma assembleia de malignos me sitiou. Eles me transpassaram as mãos e os pés, eles contaram todos os meus ossos. Eles se puseram com muita atenção a mirar-me e a considerar-me. Eles repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não afastes de mim a teu socorro. Olhai pela minha defesa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, não afastes de mim a teu socorro. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. São Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 33. E o levaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário, e davam-lhe a beber vinho misturado com mirra, e não o tomou. E depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, lançando sortes sobre elas, para ver a parte que cada um levaria. Era, pois, a hora terça, tempo em que eles o crucificaram. E a causa da sua condenação estava escrita nesse título: o Rei dos Judeus. Crucificaram também com ele a 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E se cumpriu a escritura que diz: e foi contado com os maus. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças e dizendo: Olá, tu que destróis o templo de Deus e que reedificas em 3 dias, livra-te a ti mesmo descendo da cruz. Desta maneira, escarnecendo também os príncipes, os sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros: Ele salvou aos outros, a si mesmo não pode se salvar. Esse Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o afrontavam com palavras. E chegada a hora sexta, se cobriu toda a terra de trevas até a hora nona. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho... Perdoe os nossos pecados. Porque Jesus foi pregado na cruz. Meus irmãos, isso não era normal. Os prisioneiros, eles eram amarrados na cruz com cordas fortes e simplesmente ali ficavam até a morte. Mas Jesus foi pregado na cruz. Pregos enormes que furaram-lhe ali as mãos e os pés, atravessaram a sua carne, causando grande dor ao nosso Salvador. E meus irmãos, por que com ele tanta crueldade? Além do ódio do demônio, é claro, contra Jesus, por que contra ele tanta crueldade desse jeito? Ele já estava em farrapos, já tinham praticamente acabado com ele. Nem a cruz ele não conseguia carregar direito, caiu por 3 vezes, teve a ajuda do Cirineu. Então estava muito óbvio que esse tipo de coisa não havia necessidade de acontecer, mas ainda assim foram cruéis ao extremo com o Senhor. E por quê? Porque no fundo, essas pessoas, elas sabem que o Senhor é Filho de Deus, elas sabem que Jesus podia mesmo descer da cruz. Então veja o tamanho da maldade dessas pessoas ao pagarem os carrascos para pregarem o Senhor na cruz,
só para depois, então, com certeza que disso ele não sairia, não teria como descer, por milagre desamarrar as cordas, então vamos pregá-lo, porque se as cordas por milagre se desatarem, bom, os pregos quero ver alguém tirar. E simplesmente então pregaram na cruz o Senhor, só para depois sair dizendo justamente isso: desce da cruz e nós vamos crer em você. É assim a crueldade dessas pessoas. É assim a magnanimidade dessas pessoas que com certeza estão todos no inferno. Com certeza total e absoluta. Porque desprezaram o Filho de Deus, mataram o Filho de Deus e ainda com requinte de crueldade. Não bastasse todo o sofrimento dele na paixão, toda a tortura que ele sofreu, ainda por cima, para morrer, foi pregado na cruz. Com pregos enormes, esses pregos existem até hoje. Estão aí na Europa para veneração, se não me falha a memória, na Itália. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja a maldade das pessoas ao ponto que chega de pregarem o Senhor só para caçoar depois dele, sabendo eles impossível que ele saísse dos pregos. Então, desce da cruz e acreditaremos em você. Claro que para Deus nada é impossível. Se fosse vontade de Deus que o Senhor descesse da cruz, ele desceria e pronto, se abismariam os infiéis, os hereges, os blasfemos, porque afinal das contas, o próprio Senhor vai salvar depois, através do seu anjo, aí São Pedro, aquelas correntes todas pesadas, ele no meio de um monte de guardas preso, mais um pouco para frente, e será solto milagrosamente pelo anjo do Senhor. Portanto, para o Senhor, nosso Deus, não existe nada impossível. Mesmo tirar aí Jesus pregado na cruz, tirar os pregos e simplesmente o Senhor sair da cruz. Mas essa gente, como humanamente isso é impossível, eles simplesmente, sem fé nenhuma em Deus e nem em nosso Senhor, cometeram tamanha crueldade. E você vê que não basta torturar o Senhor, que quis salvar a todos, não basta realmente colocarem o Senhor na cruz para que ele morra crucificado como se fosse um bandido, um ladrão da pior espécie. Era assim o castigo reservado aos piores, o mais vexaminoso. Normalmente nem as famílias não estavam juntas nessa hora. Pode ver que ninguém fala nada das famílias dos ladrões. Só quem está ali, além dos guardas e dos fariseus que foram caçoar de Jesus, justamente aí são as pessoas conhecidas de Jesus, Nossa Senhora, São João, as mulheres que acompanhavam Jesus. Então tem algumas pessoas ali, mas ligadas a Jesus. O resto não, porque era realmente ignominioso esse tipo de crucificação, esse tipo de pena de morte era o mais terrível dos terríveis. E a pessoa ficava vários dias para morrer. Ela não morria assim em 3 horas. Isso também já foi da graça do Pai. Que o Senhor não ficasse ali. Os outros morreram porque eles quebraram as pernas. E aí, sem ar, com as pernas quebradas, não tinham mais como se sustentar. Sem ar, então, pelo peso do próprio corpo, eles, em cima dos pulmões, eles vão e morrem. Então veja até onde vai a maldade dessas pessoas, mas não pense que isso acaba lá. Não pense que hoje em dia é muito melhor, atrás dos sorrisos, atrás das falsidades, atrás das pessoas que você muitas vezes conhece, que parecem legais, que parecem suas amigas até. Quanta maldade não existe em cada uma delas, nessas pessoas. Muita gente, não vamos dizer todas, é claro, nós não vamos generalizar, mas tem muita gente má inspirada pelo demônio que, se pudesse, trucidaria você, trucidaria todos nós. Se não puderam ainda, foi porque nosso Deus não permitiu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos isso em mente. Tenhamos sempre isso em mente. O sofrimento do Senhor e a maldade dessas pessoas. Não esperemos que conosco vai ser muito melhor. O Senhor mesmo disse que não. Porém, esperemos o Senhor a proteção justamente a cada um de nós, família Sagrada Face. Fiquemos de olho, então, nesse mundo mau que nós estamos vivendo, onde não se pode confiar em ninguém, mas já naquela época o salmista dizia: todo homem é mentiroso, todo homem, por isso só confia em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reflexão, quinta palavra de Jesus na cruz, Santo Afonso Maria de Ligório. Sabendo Jesus que tudo estava cumprido, para se cumprir ainda a Escritura, disse: tenho sede. Quando Jesus estava próximo à morte, disse: tenho sede, a fim de nos manifestar a grande sede corporal que experimentava, quer pelo cansaço causado pelas muitas caminhadas, quer pela tristeza interior, mas principalmente pelo muito sangue derramado no horto, na flagelação, na coroação de espinhos e finalmente sobre a cruz,
onde corria abundantemente das chagas das mãos e dos pés, como de 4 fontes. Jesus quis padecer esse tormento pugentíssimo, para que compreendamos quão caro lhe custaram a nossa gulodice e intemperança, causadores de tantas queixas e murmurações nas famílias e nas comunidades, sob pretexto de saúde e de necessidade. Mais do que pela sede corporal, foi nosso Senhor aflito, atormentado por uma sede espiritual, nascida, como escreve São Lourenço Justiniani, da fonte do amor. Com efeito, porque é que Jesus, que não faz menção das outras penas imensas padecidas sob a cruz, se queixa unicamente da sede? Ah, exclama Santo Agostinho, a sede de Jesus Cristo é o desejo de nossa salvação. Jesus assim acrescenta São Gregório, ama nossas almas com excesso de amor e por isso almeja que tenhamos sede dele. São Basílio dá mais outra explicação e diz que Jesus Cristo manifesta a sua sede para nos dar a entender que pelo amor que nos tem, morria com o desejo de padecer por nós, mais ainda do que tinha padecido. Meu irmão, lembremo-nos muitas vezes da dúplice sede de Jesus Cristo. Então não procuremos mais as delicadezas supérfluas e nos esforçaremos por reconduzir as almas ao seio paternal de Deus. Em vez de nos lamentarmos das cruzes que Ele nos envia, aceitemo-las com resignação e com desejo de carregarmos por seu amor outras cruzes mais pesadas. Qual foi o alívio que os judeus deram à sede ardente do Redentor? Somente aquele que Davi predissera tanto tempo antes. Deram-me na minha comida fel e na minha sede me propinaram vinagre. Ó barbaridade inaudita! Exclama São Lourenço Justiniani, ó crueldade sem limites para pagar a sede a um pobre moribundo, dá-se vinagre misturado com fel. E o povo que trata assim Nosso Senhor é o mesmo que por ele foi tantas vezes beneficiado com água milagrosa. Mas de igual maneira e com a mesma ingratidão apagam a dúplice sede de Jesus Cristo os cristãos que pecam por intemperança e que, em vez de reconduzirem as almas ao regaço paterno de Deus, as afastam dele pelos seus maus exemplos. Se no passado nós também temos sido do número de tais ingratos, peçamos perdão ao Senhor e roguemo-lhes que nos dê a graça de o amarmos mais fervorosamente para o futuro. Ah, meu Senhor, vós tendes sede de mim, verme desprezível, e eu não terei sede de vós, meu Deus infinito? Suplico-vos pela sede que padeceste sobre a cruz, dai-me uma grande sede de vos amar e de vos agradar em tudo. Prometestes dar-nos tudo quanto vos pedirmos. Eis o único favor que vos peço, o dom de vosso amor. Reconheço minha indignidade, mas a glória de vosso sangue seja o fazer-vos amar por um coração que vos tem desprezado tanto tempo. O abrasar no fogo do amor a um pecador todo cheio de lodo do pecado. Mais do que isto é o que fizestes morrendo por mim. Ó Senhor, infinitamente bom, quiser amar-vos tanto quanto mereceis. Comprazo-mo no amor que vos tem as almas vossas diletas, e mais no amor que tendes a vós mesmo. Com ele uno meu amor miserável. Amo-vos, ó Deus eterno, amo-vos, amo-vos, ó amabilidade infinita. Fazei que eu cresça sempre mais em vosso amor, multiplicando os atos de amor e procurando agradar-vos em todas as coisas, sem interrupção e sem reserva. Fazei com que, miserável e vil como sou, seja ao menos todo vosso. Maria, minha mãe, intercedei por mim, fazei-o pela paixão de vosso divino Filho. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da sagrada face do Senhor, chagada, machucada, ensanguentada, escarrada, diante da sagrada face do Senhor, nós olhamos para o amor que o Senhor tem por nós, tão imenso amor, que se dispôs a todo esse sacrifício pela nossa salvação. O objetivo do Senhor é a nossa salvação. Por isso ele veio ao mundo, ele pregou o Evangelho, depois foi pregado na cruz, morreu por nós, mas não deixou a humanidade sozinha. Tínhamos aí até 10 anos atrás a comunhão eucarística, mas temos também, durante esses 2000 anos, a comunhão espiritual. Essa sim persistiu, continua até hoje.
uma vez que a comunhão espiritual depende unicamente do Cristo nos administrar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes a comunhão espiritual é administrada por anjos e santos, saiba disso. Muitas vezes por Jesus e outras tantas vezes até mesmo pelos anjos e santos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para a face do Senhor, olhando para a cruz do Senhor hoje, pregado na cruz nesse horário, já há meia hora sofrendo por amor a nós, dores terríveis e atrozes, a ponto de exclamar: Deus meu, por que me abandonaste? Tamanhas dores, tamanho sofrimento do corpo. Imagine você, uma pessoa 3 horas no purgatório, como aconteceu com aquele frei amigo do Padre Pio, sofrimento no purgatório tão grande que ele achou que já estava há 3 anos, quando era só 3 horas. Imagine então pregado na cruz por pregos, o que sustentava aí justamente o Senhor, o peso do corpo do Senhor, os pregos nas suas mãos, rasgando as suas carnes e também nos pés, um sofrimento indizível. Também a sua cabeça com a coroa de espinhos, enfiada na cabeça, onde ele não podia nem ao menos recostar a cabeça no lenho da cruz para tomar um pouco de ar, mudar um pouco de posição, nada disso era possível ao Senhor. Cada movimento de respiração que ele fizesse, mesmo que ficasse imóvel, na mesma posição, só respirando, já doía muito. Então, meus irmãos, tudo isso por amor a nós. Nós precisamos fazer por merecer todo o amor que o Senhor tem por nós e todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós precisamos parar de acrescentar mais espinhos na coroa de Jesus. Nós precisamos parar de chicotear Jesus com os nossos pecados. Disse o Senhor ao Padre Pio que o seu sofrimento vai durar até o fim dos tempos, até o último dia, por causa dos pecados dos homens, tá certo? Então, que os homens vão continuar pecando, isso já está escrito, infelizmente, vão continuar aviltando o Senhor. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, nós, ao menos, família Sagrada Face, não pequemos mais, nos esforcemos para não acrescentar mais nenhum espinho à coroa colocada na cabeça do Senhor. Não sejamos um espinho a mais a machucar a sagrada cabeça do Senhor, a verter-lhe mais e mais e mais sangue, causando-lhe mais dores. Sejamos nós aqueles reparadores, sejamos nós como foi Santa Verônica, que foi enxugar o rosto do Senhor com o seu véu, exatamente para lhe dar conforto, para lhe dar um certo refresco. Levou até vinho, mas infelizmente isso não permitiram que ele tomasse. Mas conseguiu pelo menos enxugar o santo rosto do Senhor, onde nós temos até hoje a imagem do Senhor impressa exatamente aí, no véu de Santa Verônica. É essa imagem da Sagrada Face que você está vendo agora. Essa é a imagem do Senhor no véu de Santa Verônica, que brilhou o véu de Santa Verônica durante 3 horas no século XIX, no Vaticano, em plena Basílica de São Pedro, e desse milagre, 3 horas foram chamados artistas para retratar, para conseguir ali retratar, desenhar o que eles estavam vendo. O rosto do Senhor é esse rosto que você está vendo da Sagrada Face de Tours. Você vê aí na sua tela, mas você também tem na sua casa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos muita fé no Senhor, estejamos sempre em reparação às ofensas que fazem contra o Senhor. Que os outros vão ofender o Senhor, isso eles vão, mas que nós façamos a nossa parte em não pecarmos mais, ou ao menos, se não conseguirmos num momento, mas pelo menos o Senhor ver a nossa luta contra o pecado, a nossa batalha para não pecarmos mais, e ao mesmo tempo o nosso arrependimento, e também façamos reparação com oração, com jejuns e com boas obras oferecidas ao Senhor, sempre em reparação aí justamente pela sua paixão e por todas as ofensas que vão fazer contra ele até o fim dos tempos, até o último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia, cumprindo nossas tarefas na vossa amizade e sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos a oração do meio-dia, mas a nossa Sexta-feira Santa está apenas começando. Às 15 horas, nós temos o ofício da paixão ao vivo, na hora da morte do Senhor. 18 horas ao vivo, hora do terço. Hoje é dia de jejum, hoje é dia de penitência, hoje é dia de abstinência de carne. Então, meus irmãos, espero vocês às 3 horas da tarde.
Continuem em oração, continuem em reparação a nosso Senhor por todas as ofensas feitas contra Ele e que inclusive hoje estão sendo feitas com tanta gente aí comendo carne numa boa, tanta gente aí aviltando o Senhor, desrespeitando a Sexta-feira Santa, trabalhando sem necessidade, aqueles que são obrigados a trabalhar tudo bem, mas tem gente que obriga os outros a trabalhar e esses não está tudo bem. Quem abre o comércio e manda a pessoa trabalhar sem respeito à religião, à Sexta-feira Santa, está errado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tantas ofensas, lugar aí que vai saber se hoje já não vai ter festa, mas amanhã nós já sabemos de lugares que vai ter festa, quando era dia de luto e recolhimento, quando vai ser para nós dia de luto e recolhimento, enfim, façamos reparação, porque o demônio não dorme no ponto, ele usa inclusive a Semana Santa, a própria Sexta-feira Santa, para ofender o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.